Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês essa bonequinha, tá? Super rápido de fazer, muito simples mesmo, tá? Então, pra gente fazer aqui a pele, eu vou estar fazendo aqui com as cores amarelo pele e eu vou estar preenchendo essas partes aqui logo, ó. Eu preencho logo tudo de uma vez só, tá? Eu tô usando aqui o tecido de Oxford, tá, pessoal? Preenchi tudo, agora eu vou escurecer com a cor caramelo. Vocês podem usar outras cores, cerâmica, a cor telha, a cor marrom, certo? Outros tons que vocês queiram, tá? Então, eu venho escurecendo aqui toda essa parte aqui do olho, do nariz, da boca, dos olhos, tá? Ao redor aqui, ó. Pouquíssima coisa, tá, pessoal? E sempre mesclando as cores, esfumaçando, tá? Para que fique bem uniforme. Então, vai ser uma série de vídeos só de bonequinhas. E por essas bonequinhas, vocês vão conseguir pintar os meus riscos da minha apostila que vai ser lançada em breve, tá? Então, não esquece de deixar o like e ativar o sininho de notificações para que vocês sejam avisadas todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, tá? Então, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente, tá? E compartilhar com os amigos, seus grupos do Facebook ou do WhatsApp, tá? Então, a gente vai escurecendo aqui em toda a volta, ó, do vestido aqui, tá? E sempre, ó, mesclando as cores, esfumaçando. Aqui eu uso movimentos circulares, tá? Para ir pegando bem a tinta aqui do tecido. Esse tecido é um tecido de Oxford, então muita gente tem dificuldade em pintar nesse tecido. Eu só acho assim que a única coisa ruim de pintar no Oxford é que ele absorve muito rápido a tinta e ela acaba secando mais rápido, né? Então, para a gente fazer detalhes que precisam da tinta úmida, então a gente tem que fazer ali por partes, para que não seque a tinta e a gente não consiga fazer o nosso esfumaçar, fazer mesclar as cores, né? Olha só, eu vou escurecendo aqui em algumas partes, né? Aqui na parte do cotovelo, aqui na parte da dobrinha do braço, tá? Então, eu vou escurecendo nessas partes e as que eu vou deixando aqui sem escurecer, eu vou vir com o branco depois, tá? Sempre mesclando as cores. Eu não contorno, meninas. Eu não pego o pincel filete e venho fora a fora com a cor caramelo, escurecendo, né? Fazendo todo o contorno da boca, do nariz, dos olhos. Não faço isso, tá? Dá muito trabalho e eu não sou muito boa em fazer contorno. Me dá logo uma tremedeira nas mãos. Então, eu prefiro não fazer. Eu faço apenas com o pincel mesmo. Eu venho escurecendo aqui. E esse é meu contorno, né? Eu sei que muita gente faz contorno com pincel filete, mas fica opcional de cada artesã, certo? E a gente utiliza o branco para iluminar aqui, tá? Então, eu vou iluminar aqui logo o rosto, né? Na parte aqui do queixo. E sempre mesclando as cores, ó, esfumaçando. Não espere essa tinta secar, certo? Já vem colocando aqui em sequência, tá bom? É o conselho que eu dou pra vocês, certo? Aqui na testa também, né? A gente ilumina um pouco. Olha só. Ilumino aqui na parte dos braços, ó. Pegando aqui no meio, né? E aqui a gente ilumina também, ó. Olha só. E assim a gente vai iluminando essas partes aqui, tá?
Da mesma forma que a gente faz um lado, a gente vem e faz o outro, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer aqui o vestidinho, que vai ser super rápido e fácil de fazer, tá? Eu venho aqui com a cor laranja, tá? E eu vou preencher todo ele, tá bom? E a gente vai fazer a parte de sombra com a cor vermelho vivo, ó. Eu vou preencher tudo, tá? Então, depois de preenchido, a gente vem fazer aqui um detalhe, tá? Com a cor vermelho vivo que eu vou usar para iluminar. Se vocês não quiserem iluminar com vermelho, vocês têm a opção de iluminar com a cor cerâmica, tá? Vai dar outro tom, um pouquinho mais escuro, mas vai dar super certo também. Eles também se combinam entre si, tá? O laranja combina com a cor cerâmica, certo? Então, fica opcional, tá? Se vocês quiserem outros tons, vocês podem iluminar e escurecer com o marrom também, ou vocês podem substituir o laranja utilizando aqui o amarelo ouro e escurecendo, fazendo a sombra com o laranja, também vai dar certo, tá? Olha só. E eu iluminei aqui com branco, certo? Eu acabei não sei o que aconteceu, que não acabou gravando, mas aqui para fazer o chapéu eu vou fazer com as cores as mesmas cores, tá? Laranja, vou usar aqui pra gente vir com o branco depois, tá? E o vermelho vivo vai ser a nossa sombra aqui, certo? Então, vou fazendo aos poucos. Vermelho vivo vai servir como sombra. Sempre aos poucos para mesclarem as cores, para que elas se unam entre si, tá? Essa é muito rápida de fazer, muito fácil, tá? Vocês conseguem com certeza. Olha só. Quando vai trocar de uma cor para outra, lembra sempre de lavar o pincel, tá? Lava e seca. Para que as cores elas não se misturem, tá bom? Ó, com o laranja eu venho sempre aonde vai a luz, né? Que vai ser a cor mais clara que eu vou estar usando aqui. Sempre preenchendo bem a fibra do tecido. Agora com o vermelho vivo, eu venho fazendo a sombra. E sempre mesclando uma cor na outra, tá? Aqui é o vermelho vivo. Pode ser também o vermelho tomate, ou vermelho escarlate, ou tangerina, tá? Aqui tem sombra, então a gente escurece. Aqui em volta eu vou fazer todo com vermelho vivo e vou deixar o meio sem pintar para mim vir com laranja, tá? Que a luz ela vai estar concentrada bem aqui no meio, certo? Ó, venho com laranja e venho mesclando as cores, tá? Imediatamente, ó, não deixo secar, eu já venho com laranja, vou para dentro aqui do vermelho vivo e assim sucessivamente. Puxo o vermelho para dentro do laranja, tá? Se a gente quiser escurecer um pouquinho mais, eu posso vir com a cor cerâmica, tá? E dar uma escurecidazinha aqui nessa parte do chapéu, na parte de trás. Agora com o branco eu venho iluminando. O que vai acontecer aqui? Provavelmente isso vai acontecer aí com vocês também, tá? Ó, eu vou colocar o branco e ele imediatamente ele vai descer e vai pro laranja, tá? Ele não vai ficar aquele branco bonito, tá?
Então, eu vou fazer essa primeira base, certo? Com o branco, lembrando sempre de tirar esses excessos aqui, que fica a bordinha da tinta branca, né? Com aquele relevo, digamos assim, branco. Eu vou tirar ele, tá? Pra depois eu vir retocando, certo? Olha só. Coloquei o branco aqui e esfumaço, tá? Sempre tentando tirar esse relevozinho que fica da tinta. Mesclo as cores bem. E esfumaço. E aqui no meio eu coloco o branco, ó. Movimentos circulares, vou espalhando essa tinta, cuidado para não ficar a marca do pincel, tá? Então, é sempre importante a gente mesclar bem, ó, esfumaçar, certo? Aqui eu vou pegar o laranja e vou fazer aqui uma sombra também, ó. Certo? Aqui eu vou pegar o laranja também, ó, para que ele fique um pouco mais alaranjado do que vermelho, né? Ele fique com um pouco mais de tom laranja, certo? Agora eu vou lavar o pincel, vou pegar o branco novamente e a gente vai fazer mais uma camada aqui de branco, ó. Vou limpar o meu pincel e vou trabalhar com essa tinta que está aqui no tecido, tá? Com esse branco que eu depositei aqui, certo? E esfumaço. Então, em todas as áreas que a gente colocou o branco, a gente repete novamente, certo? E esfumaço. Agora a gente vai fazer o cabelo. Vou usar aqui o branco, a cor camurça, a cor marrom e a cor terra queimada, certo? Aonde eu quero luz, eu venho com a cor camurça, tá? E depois eu preencho tudo com marrom, certo? Passando por cima do camurça também. Mas deixando esse camurça um pouco mais leve, né? Deixando ele aparecer um pouquinho, tá? Não preenche, só vem com a sujeirinha do pincel em cima do camurça, ó, tá? Aqui ao redor do corpinho a gente vem com cuidado, contorna tudo, né, ó. E vou subindo pra cima, pra ele não ficar aquela marcação de contorno, tá? Aquela marca do pincel, ó. Tá vendo que eu passei o marrom por cima do camurça, mas ele ainda aparece, né? Então, a ideia é essa. E aqui eu venho preenchendo com marrom. E aqui também. O outro lado é a mesma forma, tá, pessoal? Então, vou fazer esse lado e o outro vocês fazem repetindo, tá? Da mesma forma. Ó, fiz. Agora eu venho com a cor terra queimada, pode ser o rústico também, tá? Se vocês não tiverem terra queimada, pode ser o rústico. Então, eu venho aqui, ó, com ele e faço a mesma coisa, tá? Essa parte aqui de trás, a gente deixa um pouquinho mais escura, mas sempre subindo com o pincel em pé para ficar essas marcaçõezinhas aqui, ó. Certo? O outro lado da mesma forma.
tá? Agora eu venho com o branco aqui, ó, pincel em pé, e vou fazer aqui alguns fios. Como ele tá bem por trás, então ele tá recebendo pouca luz, né? Então o fio vai ficar menos marcado, tá? Ficar mais suave aqui. Como ficou um pouquinho marcado com o pincel, eu venho com a cor camurça, ó, e ajusto os tons, certo? Como eu coloquei aqui embaixo, eu vou colocar aqui também. E venho novamente com a cor terra queimada. Aqui eu coloquei um pouquinho do camurça. Ó, aqui eu venho com o rústico. Com o rústico não, gente, com terra queimada. E faço aqui a sombra novamente, tá? Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, a gente faz desse daqui. Primeiro a gente faz as partes escuras, depois a gente ilumina. Um pouquinho de terra queimada. Camurça. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó. Super fácil de fazer. Olha só, pessoal, e agora a gente vai finalizar a parte do rosto, né, e fazer o acabamento na nossa bonequinha, tá bom? Então, aqui, para fazer os olhos, eu venho com a cor branco, tá? E preencho aqui essas partes, deixando a parte do meio livre pra gente vir com outra cor, certo? Então, aqui eu vou preencher toda essa parte com o verde musgo, tá? Arredondado, sim, a essa parte aqui do olho, né? Olha só, fazendo aqui, preenchemos essa bola, né? E do outro lado também eu tô usando aqui o verde musgo, você pode usar outro tom de verde, certo? E é só fazer assim. Agora, eu vou colocar o preto, certo? Fazendo também uma bola bem no meio, só que menor do que essa verde aqui, tá? Eu vou pegar com o pincel filete mesmo e vou colocar aqui, ó. Não muito pequena, mas também não muito grande, que venha preencher todo o olho, certo? Ó, dessa forma aqui, ó. Vou pegar agora o branco, vou lavar meu pincel, né? E vou colocar aqui uma linha branca, ó, contornando o olho, tá? Uma meia lua. E venho tirando aqui esse excesso que fica no tecido. E coloco aqui uma bolinha branca bem aqui entre o verde e o preto, certo? Ficando assim. Agora eu vou lavar o pincel, vou vir com preto novamente e vou contornar o olho, certo? Tanto em cima quanto embaixo, tá? Pra gente fazer aqui os cílios. Então, para contorno, o interessante é vocês deixarem a tinta um pouco mais líquida, não pode ficar aguada, pingando. Mas quando ela tá um pouco mais líquida, o traço fica um pouco mais fino, tá? Se vocês querem um traço mais fino, então dilua um pouquinho a tinta no soro fisiológico, se vocês não têm diluente, tá? E agora é só vir com o pincel filete e fazendo aqui o acabamento, ó. Certo? Dessa forma aqui. Tanto de um lado quanto do outro, ó.
Venho fazendo cílios. Pegou muita tinta e tiro o excesso, né? Para que o traço fique mais fino, tá? Olha só. Para fazer a parte da boca, eu vou usar aqui o vermelho vivo, tá? Vou preencher todo ele com vermelho vivo e vou iluminar com o branco, tá? Tô fazendo com pincel filete porque o pincel filete porque eu achei melhor para fazer, mas pode ser feito com outro tipo de pincel menorzinho, tá? O número 2, número 0. E agora a gente vai iluminar com o branco. Coloquei a tinta e espalho, né? Esfumaço. Ele vai ficar um tom puxado mais pro rosa. E aqui é só fazer o retoque. E a gente faz a sobrancelha à mão livre mesmo, tá? Olha só. E assim ficou pronta a parte do rosto, certo? Se vocês quiserem fazer um blushzinho, vocês colocam um pouquinho de rosa bebê ou pink, tá? E esfumaça. Ó, agora eu vou fazer um detalhe aqui no vestido com a ponta do pincel, tá? Tinta só no biquinho do pincel. Eu venho fazendo aqui umas pétalazinhas para fazer tipo uma florzinha, tá? Eu venho com a tinta, eu pego a tinta só na ponta do pincel e venho fazendo aqui, ó. Pra gente fazer aqui um detalhe a mais, tá? E assim eu vou finalizando aqui, ó. Agora eu vou pegar o pincel filete e a tinta cerâmica e vou com batidinhas ao redor da tinta amarelo ouro que eu coloquei aqui para fazer o meio, né? E um pouquinho do branco aqui bem no meio, tá? Coisa pouca, porque senão vai predominar aqui no amarelo, tá? Com pincel filete mesmo, eu venho fazendo aqui algumas folhinhas, tá? Bem aleatório mesmo, tá bom? Aqui alguns galinhos para preencher espaço. E assim eu vou fazendo as folhinhas aqui, ó. Vou alternando, tá bom? Aqui é só um detalhe a mais, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. É uma bonequinha bem fácil de fazer, bem simples e muito rápida de ser feita. Tá? Ó, agora com a cor verde pinheiro, eu venho puxando os talinhos aqui das folhas para ficar um pouquinho mais escuro, tá bom?
E vou ligando ali as folhinhas no talinho, certo? Agora com o branco eu vou fazer aqui alguns detalhinhos aqui nesses galhos, ó. Com a ponta do pincel eu venho fazendo isso, tá? Eu vou alternando aqui, ó. Pra ir preenchendo espaço também. Esse mesmo detalhe a gente vai fazer lá no chapéu, tá? Olha só, agora eu vou pegar o preto e o pincel filete para fazer aqui um acabamento na parte de cima do vestido, tá? Com o preto mesmo, eu vou fazendo aqui tipo uns arquinhos, tá? Uma meia lua, certo? Sem preencher. Vou fazendo aqui uma meia lua só. Como eu falei para vocês, se quiser deixar o traço mais fino, vocês diluem um pouquinho a tinta para deixar o traço mais fino, certo? Para não ficar tão grosso na hora que vocês forem fazendo, porque se a tinta tiver muito grossa, o traço que vocês for fazer, ele vai ficar bem grosso, tá? Então fica a dica também para vocês. Quiserem um traço mais fino, vocês diluem um pouquinho a tinta, certo? É apenas detalhes, tá? O acabamento aqui na roupa. Agora a gente vai fazer um par de brincos e um colar, tá bom? Então aqui com o branco, como o cabelo da bonequinha já secou, então dá pra fazer tranquilo, tá? Então espera fazer o acabamento depois que vocês preencher tudo, tá? Ó, vou fazer de um lado, vou marcar aqui do outro mais ou menos, né? Que nunca vai sair igualzinho, sempre vai sair um mais pra baixo, mais pra cima. Mas enfim, tá? A ideia, a intenção é o que vale, tá? Vou preencher aqui, ó, arredondado, certo? Com branco. E vou colocar um pontinho aqui de verde, tá? Bem aqui no meio, verde. Ó, vou usar o verde musgo, tá? Cuidado para não tá mexendo muito com o verde musgo, porque ele vai se misturar com o branco. Então, só deposita lá a tinta, tá bom? E aqui eu vou puxar alguns fiozinhos, ó. Assim. Tá bom? Tanto de um lado quanto do outro. E vou colocar aqui um pontinho branco em cima e o outro aqui, ó. Aí a gente vai fazer bem no meio a mesma coisa, tá? Uma bola aqui. Certo? E agora a gente vai colocar aqui a mesma coisa, um pontinho verde, tá? Arredondado também. E vou pegar o branco, vou puxar aqui a alça do colar para um lado. Deixar aqui um pouquinho mais grosso, ó. Para um lado e para o outro. Tá? Da mesma forma, ó. Deixando um pouquinho mais grosso. A parte do colar, né? E agora eu vou puxar aqui também uns tracinhos, igual dos brincos lá, do brinco, tá? E uma pontinha branca lá em cima, um pinguinho de nada, tá bom? Só pra ter, tipo, um reflexo lá em cima. Agora a gente vai fazer a florzinha aqui em cima, da mesma forma. Vou pegar o amarelo ouro, vou depositar aqui, tá? Uma bolinha. E agora com a ponta do pincel a mesma coisa, tá? O pincel, tinta só de um lado. E vou fazendo essas pétalas. Certo?
Olha só. Para fazer aqui a nossa florzinha. Feito a florzinha, agora a gente vai fazer o acabamento com as folhas. Vou pegar aqui a cor cerâmica e vou circular em volta com batidinhas também. Certo? Agora a gente vai fazer aqui as folhas e o acabamento. E olha só, pessoal, agora a gente vai fazer aqui o acabamento, tá? As folhinhas e alguns galhinhos, tá bom? Tudo bem simples e fica um charme, tá? Mas fica opcional. Se vocês não quiserem fazer, não é obrigado a fazer, tá? Até porque vai ser aqui a mão livre mesmo, tá? E o risco vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Só lembrando a vocês que o risco eu vou deixar disponível, pois o risco não é meu. Eu encontrei na internet e eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do risco, certo? Olha só. Com o verde pinheiro eu venho fazendo aqui uns galinhos para unir as folhas, tá? Agora com o branco a gente faz a mesma coisa, aqueles detalhinhos, né, ó. Só a pontinha do pincel, certo? E vem fazendo aqui o acabamento. E olha só o resultado final. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like e ativar o sininho de notificações.